A minha história com esclerose múltipla começou em 2014, que hoje eu tenho consciência, que é de 2014, que foram os primeiros surtos. Então, na verdade, eu tive um surto mais grave em 2014, que foi na visão, começou a embaçar minha visão. E aí eu morava em Londrina, minha mãe foi pra Londrina, ficou lá comigo, eu fui no médico, eu fui no oftalmo, e o oftalmo disse pra mim que não era na visão, que eu deveria procurar um neurologista. Então assim, procurei um neuro, fiz tomografia, só que tomografia ela é mais superficial, se é assim que eu posso dizer, eu não sei assim muito certinho pra poder falar pra vocês, mas eu fiz só a tomografia, e aí na tomografia não apareceu nada, e o neuro falou pra mim que era estresse. Eu acreditei naquilo, falei, ai, eu vou casar, né, enfim, apesar de que eu não resolvia nada do meu casamento, eu ia casar aqui em Moarama, então as pessoas resolviam pra mim, mas eu acreditei naquilo, e depois melhorou, minha mãe ficou um tempo lá comigo, enfim, e aí acabou que depois não tive mais problema com a visão, porque voltou normal. Mas depois começou a formigar a minha mão esquerda, daí eu procurei um ortopedista, aí o ortopedista fiz os exames, o ortopedista disse pra mim que era pra eu fazer a acupuntura, então vai eu fazer acupuntura. Então eu vivia nos médicos, aí depois eu travei da minha lombar, da minha coluna, você tem que fazer um ortopedista mandou ler um livro, os outros mandou fazer hidroginástica, enfim, daí vai eu pra hidroginástica. Aí depois em 2017 também foi uma das crises que eu tive, e eu acreditei que era labirintite, mas eu fui no otorrino, o otorrino falou que não era labirintite, mas que eram os cristais do labirinto que estavam fora do lugar. Então vai eu fazer uma dieta, porque daí ele disse que era doce, então eu vivia na dieta, uma época eu comia isso, outra época eu não comia mais, enfim, pra tentar melhorar, eu coloquei os cristais do labirinto no lugar, paguei, era caro na época, a Unimed não cobrava, não cobria, aí então vai eu fazer outro tratamento, enfim. Aí em 2017 eu comecei a ficar bem ruim das minhas pernas, então eu não conseguia caminhar direito. E aí eu falava pro Diogo assim, amor, eu caminhava no shopping, e eu tinha que sentar porque eu cansava, e eu falava, né, pra ele que eu tava caminhando, parecia deficiente. E aí ele falou, não, imagina. Aí depois de um tempo eu falando pra ele, amor, me grava. Então, pra eu ver, me filma. Então, e aí depois ele falou assim, amor, acho que é melhor procurar um neuro. Aí então fui no neurologista, diferente daquele de 2014. E aí ele pediu pra fazer ressonância. Aí eu ia fazer ressonância, mas eu tava achando que eu tava grávida. E de fato eu estava, então eu não podia fazer. Quando eu ganhei a Manuela, que foi em julho de 2018, então eu comecei a ter muita dificuldade pra andar. Porque daí assim, quando você tá grávida, pra quem entende, quando você tá grávida, baixa a imunidade, você tem menos risco de ter surto. Só que quando o bebê sai, o risco é muito grande. Então eu tive um surto, depois que eu ganhei a Manuela, mas eu não sabia que era. Hoje eu tenho conhecimento de que era um surto. E aí eu, com 3 meses, eu nunca tinha tido filho, né, eu fiz cesárea. E aí o Diogo tinha que pegar a Manuela, dar pra mim, eu amamentava, e ele me ajudava a ir no banheiro, né. Enfim, eu não tava conseguindo andar direito, aí nisso a minha mãe foi pra Londrina ficar comigo de novo. Me lembro dela rezar pra mim, eu pedi pra ela orar muito por mim, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí então, com 3 meses, o Diogo falou, amor, não é normal, vamos procurar um neuro. Aí então eu ia procurar o mesmo neuro, né, que tinha me pedido ressonância, mas ele tava de licença. Então eu fui no neurologista lá de 2014, aí eu fui nele e falei assim, doutor, eu só preciso de uma guia para eu poder fazer a ressonância. Aí então eu fiz a ressonância, e aí saiu 3 páginas de laudo, aí então eu já sabia que não era coisa boa. E eu mandei pra uma amiga, né, de Maringá, e aí ela disse pra mim, assim, que ela tava indo pra Londrina, pra ficar com a Sofia, enquanto eu consultava eu e o Diogo. E eu já achei estranho, né? Falei, ela mandou, né, pro cunhado dela que é médico. Eles sabem também que não é coisa boa. Aí então, foi de fato, né, no dia 1º de novembro de 2018, eu descobri que eu tinha esclerose múltipla. Meu mundo caiu, o consultório girava em 360. E tava eu, Diogo, uma bebê de 3 meses. E aquele desespero, né? Enfim, acabou que deu certo acho que um mês depois, a gente já tinha voltado pra Moarama, eu pedi pra sair da minha empresa, eu ainda tava de licença maternidade, mas eu pedi pra sair, e a empresa do Diogo, né, deu tudo certo, eles pagaram tudo pra nós, pra gente poder vir pra Moarama e ele trabalhar daqui, enfim, pra gente poder ter suporte da nossa família, né, porque com um bebê pequeno, e eu não sabia o que ia acontecer, só que daí naquela ocasião eu voltei, melhorei, consegui um trabalho depois, enfim, na minha área, e aí tem toda a história depois, mas até eu descobrir o diagnóstico foi isso, né, eu vivia nos médicos, e ninguém chegava no diagnóstico, mas acabou que por fim ali Deus vai colocando a mão, colocando anjos que acaba, né, nos ajudando, enfim, e é isso.